Bom dia, galerinha que tá chegando. Tudo bem? Bom dia, prof. Tudo bem? Como a turma de vocês é um pouquinho maior, eu acho que eu vou pedir ajuda para alguém para só colocar o nome para prof. Vai falando os nomes de quem já entrou para prof, por favor. Falo, prof. Fala, É, Maria. Ouvi? a, Maria. a Ariadne, Uhum. a Giovana Piroli, Giovana. o Vitor, Deixa eu só aceitar aqui. Vitor. a Emily, O Matheus, né? aham, Emily. Thaís, Uhum. Ok. Arthur, Arthur. e tem um aqui que eu não sei o nome, tem Cláudia e A Júlia Emily, também. é a Júlia, e tem mais dois aqui que eu não sei qual que é. Tem o Mickey. Tem o Mickey, até o Mickey hoje vai participar da nossa aula. Hum. Júlia, Ariadne. Qual que você falou, amor, que não sabe qual é? Cláudia Rodrigues e Anthony Oliveira. O Anthony Oliveira, acho que é o mesmo. É você, Cláudia? É o Felipe? Quem fala? Oi? Sim, Oi, Felipe, tudo bem? sim, E quem é o outro que você disse, Maria? o Enzo. O Enzo. É esse que estão. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Aham. Tá. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sim. Pela cor, né, Tudo, prof? prof. Estão gostando do novo formato das aulas agora? Mais Sim, ou tá bem menos. melhor. A gente vai ter mais contato, né? Eu tô gostando. Aí eu fico mais próximo de vocês. O Iago. Ah, mas eu ainda prefiro as aulas presenciais. Deixa eu marcar. Só que precisa é só bater o olho e ver quem que tá lá, né? Não precisa ficar perguntando. A Riana. Olha, a primeira vez que eu vejo a Riana. Quem é agora? Reginaldo. Quem entrou com o Reginaldo? O Gustavo Dambros. Gustavo. Aí entrou o Iago e a Rihanna. Eu marquei. Riana e Gustavo. Riana é com dois N's, né? Aham. Sim, professor. Tá. Oi, que vozeirão mais lindo. Tava com saudade de ouvir essa voz. Galerinha, vamos lá então? Dando sequência na nossa matéria, né? Nós estamos falando sobre frações. Na última aula, a gente falou sobre frações equivalentes. A Giovana. Só um minutinho, deixa eu anotar a Giovana aqui. Uhum. Então, nós falamos sobre frações equivalentes, né? E também sobre simplificação de frações. Hoje, dando sequência, a prof vai voltar um pouquinho na matéria de frações equivalentes, tá? Quando chegar um determinado momento ali da aula. Mas a nossa aula de hoje, o nosso assunto é sobre comparação de frações, certo? Então, só um minutinho, deixa eu aceitar aqui a Isadora. Então, vocês já estão vendo a tela da prof, né? Então, a prof vai compartilhar lá. Qualquer dúvida, gente, pode se manifestar, tá? Com assim, se mais que uma pessoa falar ao mesmo tempo, a prof não vai conseguir auxiliar vocês. Então, quando alguém for falar, os outros esperem, senão fica uma bagunça ali, dá muito chiado. Oi, meu anjo, tudo bem? Prof, que página Luiz. Oi? que página que é? Já vou falar. O Luiz Felipe entrou?
É, né, Luiz? Prof, qual página? Já vou falar, só um minutinho. Vamos lá, então. A página é 167 e até a 174, tá? Comparação de frações. A prof vai explicar aqui um pouquinho, depois nós vamos lá na apostila para a gente dar uma olhadinha no exercício, para dar uma orientada para vocês, ok? Então, pessoal, o que é... está todo mundo na página? Então, o que significa comparar fração? O que é comparação? Quando a gente vai fazer a comparação de alguma coisa, a gente quer saber o quê? Se um é maior ou menor que o outro, né? Ou se são iguais, tá? Então, na questão da fração, é exatamente a mesma coisa que nós vamos fazer, tá? Então, as frações possuem o objetivo de representar partes de um inteiro através de situações geométricas ou numéricas. Podemos comparar frações utilizando a representação numérica através de algumas técnicas e propriedades, que são as técnicas e propriedades que nós vamos falar hoje, tá? Comparar significa analisar qual representa maior ou menor quantidade ou se elas são iguais. Os símbolos que nós usamos, gente, para comparar números são quais? O maior que, né? O menor que e o igual. Então, esses são os símbolos que nós usamos para fazer a comparação entre quantidades. Aqui com as frações é exatamente a mesma coisa. Prof, eu nunca sei quem é o maior, quem é o menor, quem é o igual. Vou ensinar aqui para vocês uma técnicazinha. Quando eu era criança, que eu estudava lá, né, pequenininha, a professora me falava assim, meu professor ensinou assim, a boca grande sempre está virado para o maior, porque o jacaré prefere comer uma presa maior que uma menor. Então, a boquinha sempre está aberta para um número maior, tá? Mas tem uma técnica que eu acho mais interessante, ó. Aqui nós temos o maior que e o menor que. Quando você tem o maior que, se você traçar um tracinho, aqui, ó, cortar ele com um traço, você tem a formação, ó, de um número 7. O menor que, quando você faz o tracinho, você tem a formação do número 4. Então, 7 é maior que 4. Então, maior que forma o 7, menor que forma o 4. Então, essa é uma técnica que vocês podem usar para facilitar o reconhecimento de vocês na hora de fazer a leitura, né, de um número. Deixa a prof voltar, que tem alguém tentando entrar na aula. Só um minutinho. Henrique. Bom dia, Henrique. Nós já começamos, tá? Poliana. Deixa eu anotar. Foi o Henrique, a Poliana. E quem mais entrou? A Elô? Tá. Então, vamos continuar lá. Eu tô vendo que tem um pessoal aí escrevendo umas abobrinhas aqui no chat. Depois eu vou ver quem é, tá? Vamos com calma aí, né, Luiz? Qual é a página, prof? Página 167 a 174, tá? Então, Pode acompanhar pelo vamos lá. Vai lá na apostila, tá, gente? Então, ó, o conteúdo está da 167 até a 174. Depois a gente vai lá na apostila dar uma olhadinha no que tá lá, ok? Então, como a prof estava falando, os sinais que a gente usa para fazer a comparação é o maior que, o menor que e o igual. Nas frações, nós separamos em tipos de frações para fazer comparação, tá? Então, nós temos comparação com frações que têm mesmo denominador. Então, como que eu faço para comparar a fração quando ela tem o mesmo denominador?
A comparação de frações com o mesmo denominador, gente, ela é bem simples. Então, nós vamos comparar aqui, ó, 2/5 e 4/5. Se vocês analisarem, ó, a prof fez um gráfico para a gente analisar isso. Como assim gráfico, prof? Uma representação geométrica, tá? Então, nós temos aqui, ó, o nosso inteiro tem o mesmo tamanho. Então, no primeiro inteiro aqui, eu vou representar 2/5 e no segundo eu vou representar 4/5. Recordando, o que significa o 2 e o 5 na fração? O 5 representa o número de partes que o meu inteiro foi dividido. Então, meu inteiro foi dividido em quantas partes nesse caso? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E o numerador, que é o 2, ele representa quantas partes eu estou tomando desse inteiro. Eu estou considerando. Então, no caso aqui, vamos representar a fração 2/5. Então, para ser 2/5, nós temos que fazer o quê? Pintar 1, né? 2. Então, pintamos aqui 2/5. Agora, na segunda fração, nós vamos representar o quê? No segundo gráfico aqui. Nós vamos representar a fração 4/5. Então, eu vou ter que pintar de 5, eu vou pegar 4. Então, 1, 2, 3, 4, certo? Agora eu pergunto para vocês, onde eu pintei mais partes? 2/5 ou 4/5? 4/5. 4/5. Logo, ó, a gente conclui, ó, se vocês observarem aqui, ó, a gente conclui que o 4/5 representa uma quantidade maior do inteiro. Então, nós temos que 2/5 é menor que 4/5. Certo? Então, 2/5 é menor que 4/5. Tá? Então, vamos ver se tem mais um exemplo aqui. Então, no caso aqui, gente, quando a gente tem frações que têm mesmo denominador, nem sempre é fácil a gente fazer a representação geométrica para comparar, né? Pensa se eu tivesse uma fração assim, 3 vinteavos e 11 vinteavos. Até aqui ainda daria, né? Pegar um inteiro, nesse caso, eu poderia dividir aqui ao meio e mais uma parte, eu teria, no caso, 20 partes. No entanto, quanto maior for o nosso denominador, mais difícil vai ficando para a gente representar as frações geometricamente, né? Principalmente quando a gente fala de desenhar elas. Então, quando a gente quando a gente quer comparar as frações, se torna algo muito trabalhoso ficar representando geometricamente, ou seja, fazendo os nossos desenhos, dividindo os inteiros e comparando a quantidade de partes. Então, para a gente comparar frações com o mesmo denominador, a gente usa a seguinte regrinha. Toda fração, né? Quando eu vou comparar frações com denominadores iguais, a gente faz o quê? Só compara os numeradores. Porque quando o meu denominador é igual, a minha fração maior vai ser aquela que tem maior numerador, tá? Então, no caso aqui, ó, meu inteiro está dividido em mesma quantidade de partes. Eu vou pegar 3 partes em um inteiro e vou pegar 11 partes no outro. Onde que eu peguei mais? Onde eu peguei 11 partes. Então, no caso, 3 vinteavos é menor que 11 vinteavos. Então, esse é o método mais simples que a gente tem de comparação de fração, tá? Quando os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que tem maior numerador. Para quem não se lembra, numerador, o número de cima, né? Que representa quantas partes eu peguei do inteiro, e denominador, o número de partes que o meu inteiro foi dividido, tá? Então, vamos ver se tem mais um exemplo aqui, ó. Que fração representa uma maior parte do inteiro? Então, nós temos aqui, ó, 7 dozeavos e 15 dozeavos. Vocês estão percebendo que o nosso inteiro está dividido a mesma quantidade de partes, né? Então, o que nós poderíamos representar isso aqui geometricamente? Vamos fazer. Então, eu tenho que pegar no primeiro, vamos aqui, vai ser o nosso 7 dozeavos, ok? Então, nós vamos pegar, tenho 12 partes, e dessas 12 eu tenho que pegar quanto? 7. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Peguei 7 partes do meu inteiro. Nessa segunda, nós temos que pegar quanto? 15 dozeavos. Então, nesse primeiro inteiro que eu tenho quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não foi suficiente, ó. Já deu para ver que 15 dozeavos é maior que 7 dozeavos, não deu? Porque aqui, ó, já precisei de um inteiro todo e não foi possível pegar todas as partes que eu queria. Então, para isso, a gente pega mais um inteiro exatamente igual ao primeiro e vai pegar mais quantas partes? Eu tenho 12 aqui. 1, 2, 3. Então, esses dois inteiros representam a nossa fração 15 dozeavos. Observando aqui geometricamente, de longe a gente já vê que quem é maior parte? 15 dozeavos. Então, 7 dozeavos é menor que 15 dozeavos. Bem simples, né? Bem fácil a questão da comparação com fração que tem denominadores iguais. Então, agora, ó, vocês viram que aumentou a quantidade de partes do inteiro? Já vai ficando mais difícil para a gente trabalhar, né? Aqui ainda a prof fez o desenho lá, né? Com o auxílio do programa e tudo mais. Vitor, fala para mim se está vendo a tela. Tá aparecendo. Tá? Então, veja se é esse exercício que a gente parou, ó. Acho que não. Esse? É esse. O Será 2, aí? né? 2. Eu já tinha resolvido ele ou não? Já tinha, o 2 se tinha. Já Tava Tinha? no 3. Então, aqui, a gente viu que o 7 dozeavos é menor que 15 dozeavos, certo? Então, eu vou continuar do 3. Então, compare as frações seguintes utilizando os símbolos maior ou menor. Eu tinha pedido aqui para o Matheus me ajudar, tá, Matheus? Então, qual fração é maior? Ou melhor, 4 quintos é menor ou maior que 9 quintos, Matheus? Menor. Menor. Então, nós vamos pôr a boquinha virada para o 9 quintos, tá? Vitor, 8,25 é maior ou menor que 3,25 avos? Peraí, prof, que minha... Tô conseguindo enxergar a sua tela. 8,25 avos é maior ou menor que 3,25? É maior. Maior, né? Agora vamos lá. Felipe, que gosta de falar. O Felipe, vamos ver se o Felipe consegue ajudar a prof. 17,30 avos é maior ou menor que 29,30 avos, Felipe? É menor. 17,30 avos é menor. Muito bem, Felipe. Menor que 29,30 avos. Agora, Maria, 1/8 é maior ou é menor que 5/8? Se eu pegar uma parte de 8, eu vou pegar menos que pegar 5 partes de 8? A Maria tá aí? Oi, prof, aqui eu tava falando com meu pai que ele chegou. Tá. 1/8 é maior ou menor que 5/8? Menor. Menor, muito bom. Elô, 12 sextos é maior ou menor que 18 sextos, Elô? É menor. Menor, muito bom. Então, vocês viram, gente, que quando a gente vai comparar frações com denominadores iguais, a gente só precisa olhar o numerador, a parte de cima da fração, tá? Agora, quando duas frações têm os denominadores diferentes, tá? Tem o mesmo numerador, tá? Então, os denominadores são diferentes, a gente também pode fazer a comparação. Então, nesse caso, quando os nossos numeradores são iguais, gente, quanto maior for o número de baixo, menor é o número que a gente tem. Então, ó, tenho 2 quartos e 2 quintos. Então, pensa com a prof. Se eu tenho R$2 e dividir para 4 pessoas, eu vou dar 50 centavos para cada um, certo? Agora, se eu pegar os mesmos R$2 e dividir para 5 pessoas, eu vou dar 40 centavos para cada um. Então, essa é uma forma de a gente fazer análise,
também. Então, quando meus numeradores forem iguais, eu tenho que olhar o denominador. Quanto maior o denominador, menor é a minha fração. Então, nesse caso aqui, a gente pode afirmar, ó, que 2/4 é maior que 2/5. Quer ver geometricamente? A prof trouxe aqui. Então, vamos lá. Ó. No primeiro inteiro, está dividido em 4 partes. Então, é nosso 2/4. Então, nós vamos pintar lá. 1, 2. Certo? 2 partes. A nossa segunda inteiro é o mesmo inteiro, só que esse inteiro está dividido em 5 partes. Então, é 2/5. Vamos pintar 2/5. 1, 2. Agora, comparando, gente, ó, 2/5, até onde foi no 2/4. Tá vendo que é menor que a parte pintada em 2/5? Então, a gente pode afirmar que 2/4 é maior que 2/5. Então, numeradores iguais, a gente olha o denominador. Quanto maior o denominador, menor é a nossa fração, tá? Certo? Então, aqui a prof colocou assim, maior é aquele que tem menor denominador. Oi, quem tá falando? É a Maria. Fala, Maria. Ele é, tipo, eu não entendi esse daí, porque é um... Aí eu não entendi. Ó, nós temos aqui, ó, vou pegar outra, tá? 1/8 e 1/3, tá? Tá vendo quem é igual nesse caso? O numerador, certo? Então, quando os numeradores são iguais, o que vai determinar se a minha fração é maior ou menor é o denominador. Quando o meu denominador quanto maior o meu denominador, menor vai ser a minha fração. Pensa com a prof, Maria, você tem R$1 e vai dividir esse R$1 para 8 pessoas, tá? Então, 1 dividido por 8 vai dar 1,25, vai dar 0,125. Deixa a prof fazer aqui para não falar errado. Isso, 0,125. Se a gente fosse transformar isso aqui em número decimal, tá? E se eu pegar R$1 e dividir para 3 pessoas, você acha que as 3 pessoas vão receber mais ou menos que cada uma das outras 8? Mais, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 0,33. Por exemplo, 33 centavos para cada uma, entendeu? Então, quando o seu numerador for igual, quanto maior o seu denominador, menor é a sua fração, tá? Então, assim a gente usa um critério também para comparar. Então, quando o denominador é igual, a gente vê o numerador. Aquele que for maior, maior é a sua fração. Beleza? Agora, quando os numeradores forem iguais, a gente tem que olhar o denominador. Quanto maior ele é, menor é a fração. Tá? Prof, Gustavo Menegas falou que você não está aceitando ele. Oi, quem que não está aceitando? O Gustavo Menegas. Ah, eu não estou aceitando, mas não teve barulho de chamada. Tá, vê se ele entrou. Entrou, Gustavo? Será que ele conseguiu entrar? Tá, vamos ver. Opa, saí. Agora vamos continuar aqui. Então, nesse mesmo sentido... Ah lá, ele está chamando de novo. Cadê? Pede para ele chamar se ele não entrou ainda, por favor, alguém lá no grupo. Ok. Aceito. Oi, Gustavo, conseguiu entrar? Agora é você? Então, vamos continuar lá. Agora, gente, vamos... Ele não conseguiu. Hã? Ele não conseguiu. Então, fala para ele chamar de novo lá, gente. Tá. Eu acho que quando a prof foi aceitar, ele saiu de novo. Eu acho que deve estar bugado o treco dele. Pode ser, porque não está aparecendo aqui, né, ó. Ele entrou agora. Entrou? Tá. Oi. Então, vamos lá. Então, aqui, gente, ó. Continuando aqui, então, nós já sabemos que para comparar duas frações que têm mesmo denominador, a gente tem que olhar o numerador.
Quando a gente vai comparar frações que têm mesmo numerador, a gente olha o denominador. Quanto menor for o denominador da minha fração, maior ela vai ser, tá? Então, nesse caso aqui, quem é maior? 1/8 ou 1/5, Maria? Oi? Quem é maior? 1/8 ou 1/5? 1/5. 1/5 é maior, muito bem. Gustavo Dambros, quem é maior? 8/10 ou 8/15? Licença, professora. Oi. Eu tô procurando na internet, não deu para entrar. Ah, tá. Você não tá vendo, não tá conseguindo ver? Sim, eu tô conseguindo, só que antes eu tava com problema na internet, não dava para entrar. Ah, entendi. Você não entendeu então até aqui? Não, eu acabei de entrar. Tá. Então, Gustavo, é o Gustavo que tá falando, né? Gustavo, Não, é o não? Lucas. É o Lucas. Lucas, sei lá. Então, nós estamos. Tá bom, Lucas, nós estamos fazendo comparação de fração, tá? Nós estamos estudando o caso de quando os numeradores são iguais. Então, quando o numerador é igual numa fração, o número de cima são iguais, quanto menor o número de baixo, maior é a fração, tá? Então, Gustavo, você vai me responder agora, né? 8/10 é maior ou menor que 8/15? Não é 8/10 é maior, né? 8/10 é maior, ó, porque o denominador é menor, né? 10 é menor que 15. Logo, a nossa fração 8/10 é maior, tá? Então, é esse processo. Agora, vamos lá. Quem vai me ajudar agora? A Elo. Elo, 3/5 é maior ou menor que 3/2? 3/5 é maior do que 2/3. 3/5 é maior que 3/2? É. Não, tá errado. Por quê? Pensa comigo, Elô. Você tem R$ 3. Você vai dividir para 5 pessoas, né? R$ 3 dividido para 5 pessoas, você vai dar 60 centavos para cada um, ok? E você tem R$ 3 dividindo para 2 pessoas, você vai dar 1,50 para cada um. Então, quem é maior? 1,50 ou 60 centavos? Quem vai ganhar mais? A pessoa que ganhar 60 centavos ou a pessoa que ganhar 1,50? 1,50. 1,50, né? Ó, então, 3/5 é menor que 3/2, tá? 3/2. Primeiro você lê a parte de cima, Elô, depois a parte de baixo, tá? 3/5, 3/2, certo? Agora vamos lá. 9/8 é maior ou menor que 9/9? Henrique? O prof, eu achei fácil só por causa de olhar no número de baixo. Isso, é fácil, né? E a outra, quando os de baixo forem iguais, você olha no número de cima, entendeu? É fácil também, né? O Henrique não tá na aula? Então vai lá, Maria. 9/8. Sim, prof, ele tá na aula, só que tá perguntando no chat 1 milhão de vezes que hora que acaba a aula, que hora que acaba a aula. Então depois eu vou conversar em particular. Vai lá, Vitor. 9/8 é maior ou menor que 9/9? Menor. 9/8 é menor? Não, maior. Maior, né? Por quê? Porque o denominador é menor. Olha, esse aqui eu fiz até questão de colocar resultados uma fração aparente, para vocês entenderem. Ó, 24/8. 24 dividido por 8, gente, é quanto? É 3, certo? E 24 dividido por 6 é 4. Então, aqui a gente consegue entender esse processo. Ó, quando os numeradores são iguais, quanto menor o denominador, maior é a minha fração. Então, 24/8 é menor que 24/6. Então, duas regrinhas a gente já viu. Frações com o mesmo denominador, eu olho o numerador. Quem tiver maior numerador é a maior fração. Frações com o mesmo numerador, a gente olha o número de baixo, o denominador. Quanto menor ele for, maior é a sua fração. Beleza? Mas tem frações que acontece o seguinte, né, gente? Que não tem numerador
e nem denominador igual, né? Então, são frações, a gente fala assim, são frações com denominadores diferentes e numeradores também. Então, como, por exemplo, a prof trouxe aqui. Qual fração é menor? 2/3 ou 1/2? Esse caso aqui, nós vamos analisar ele geometricamente, através do desenho, tá? Então, vamos pôr o nosso desenho aqui. Então, o primeiro é 2/3, então, o inteiro está dividido em 3 partes. Então, aqui. Quantas partes eu quero? 2 de 3. Então, eu vou pintar 2 partes de 3. Então, aqui nós temos representados 2/3. Agora, na segunda, está dividido em 2 partes, então, eu vou pegar meio. E de 2, eu tenho que pintar 1. Então, pintando. Olha lá, o que a gente observa aqui? Quem é maior, gente? Ó, 2/3. 2/3 é maior que 1/2, né? Então, 2/3 é maior. A gente fez a comparação aqui geométrica. Mas, prof, e se for uma fração com números grandes, tal, né? Como que eu faço para fazer esta comparação? Então, gente, para fazer essa comparação, quando os denominadores são diferentes, a gente usa aqui a questão das frações equivalentes, tá? Como assim, prof? O que é uma fração equivalente? Uma fração equivalente é uma fração que representa a mesma parte do inteiro, só que formada por números diferentes, certo? Então, o que nós vamos fazer para comparar frações que não têm mesmo denominador? A gente vai calcular uma fração que seja equivalente a 2/3 e outra fração que seja equivalente a 1/2, que tenha o mesmo denominador, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, 2/3 para calcular uma fração equivalente e 1/2. Mas como que eu vou saber, prof, qual vai ser o mesmo denominador? A gente vai usar o processo do mínimo múltiplo comum. Lembra disso? O que é o menor múltiplo comum, gente? É o menor resultado entre 2 números que aparece iguais nas suas tabuadas. Então, pensando na tabuada do 3 e na tabuada do 2, qual que é o menor resultado diferente de 0 que é igual? Pensa lá com a prof. Qual que é o igual? Quem sabe me dizer? O menor valor que seja igual nos resultados das duas tabuadas, do 3 e do 2. Alguém vai falar? 0? Não, tem que ser diferente do 0. Repete para mim. Ó, qual que é o menor resultado da tabuada do 2 e do 3 que é igual, fora o 0? Gente, são os resultados. Por exemplo, ó, 2 vezes 1 é quanto? 2. 2 vezes 2 é quanto? 4. 2 vezes 3 é 3. Agora, na do 3 tem, gente? Não tem. Pensa na tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. Alguém já foi. 3 vezes 2, 6. Olha lá, ó. O menor resultado que tem igual nas duas tabuadas é quem? O 6. Então, eu posso calcular uma fração equivalente a 2/3 que tenha denominador 6, né? E eu posso calcular também uma fração equivalente a 1/2 que tenha denominador 6. Mas eu falei isso. Eu ouvi que alguém falou. Agora pensa com a prof. Vamos calcular a fração equivalente. Se era 3, foi para 6, quantas vezes aumentou? 3 vezes quem que dá 6? 3 vezes 2, certo? Então, para ser equivalente à nossa fração, o numerador também tem que ser multiplicado por 2, para que a gente tenha uma fração igual à primeira. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, a fração equivalente a 2/3 que tem denominador 6 é 4/6. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui na de baixo, tá? 2 vezes quem que dá 6? 3. 3. Se eu multipliquei o denominador por 3, o que eu vou ter que fazer no numerador? Para ter uma fração equivalente? Multiplicar por 3 também. Então, 1 vezes 3 vai dar 3. Agora a gente conseguiu. Oi, Maria.
Ô, prof, tem que dar o mesmo, tem que dar o resultado O que deu denominador tem que ser igual, o mesmo, tá? Para a gente tipo, poder cair na primeira regra. Como que a gente compara frações que têm mesmo denominador? A gente olha o numerador, aquele que for maior é a maior fração, entendeu? Então, aqui, ó, 4 sextos é a mesma coisa que 2 terços, não é? Só que com números diferentes. Então, eu tenho 4 sextos e 3 sextos é a mesma coisa que 1,5 também. Então, ó, para mim comparar agora, ficou mais fácil, ó. Denominadores iguais, quem vai ser a maior fração? Aquela que tem maior numerador. Concorda com a prof? Uhum. Então, ó, 4 não é maior que 3. Então, a nossa maior fração seria, no caso, 2 terços, que corresponde a 4 sextos. Então, esta é a técnica que nós temos que aprender para fazer comparação de frações com denominadores diferentes. A prof trouxe algebricamente aqui também, ó. Pegamos o mesmo inteiro, tá? E agora, nós vamos dividir em quantas partes? Em 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui, eu vou pegar 4 partes de 6. O outro inteiro, também, ó. Vocês viram que eu dividi no mesmo tamaninho as partes? Então, nessa aqui, nós vamos pegar 3 sextos. Comparando as pinturas das partes, ó. 1, 2, 3, 4. Peguei aqui, 4 sextos. E aqui eu vou pintar 1, 2, 3. Olha lá. Fica muito mais fácil da gente comparar, ó. Por quê? Porque as minhas partes têm o mesmo tamanho. Então, 2 terços, que é correspondente a 4 sextos, é maior que 1/2, que é igual a 3 sextos. Só que a gente não vai usar esse processo geométrico, a gente vai usar o processo matemático para resolver essas questões, tá? A prof trouxe mais exemplos aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, eu escrevi aqui para vocês o que era a fração equivalente, para vocês lembrarem. Então, frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do todo. Por exemplo, 1/2 e 3 sextos. Então, lá, eu tenho 1/2, o meu inteiro dividido em 2 partes, né? Aqui, ó, 1, 2. Então, aqui, estou pegando uma parte, 1/2. E o mesmo inteiro dividido em 3 partes. Então, aqui eu peguei 3 sextos, ó. Então, essas frações são diferentes, mas elas são equivalentes. Elas são formadas por números diferentes, mas representam exatamente o mesmo tamanho do meu inteiro, a parte que eu estou pegando do inteiro, tá? Tranquilo? Posso ir para o próximo exemplo? Uhum. Tá. Então, vamos lá. Pode. Então, aqui a gente tem a definição. Para que possa ser feita a comparação de frações com numeradores e denominadores diferentes, deve-se calcular frações equivalentes às iniciais, que foi o que a gente fez aqui, ó, de maneira que elas tenham o mesmo denominador. Aí, a gente pode facilmente comparar. Então, fazendo outros aqui, ó. Coloque um dos sinais, menor que, maior que, ou igual entre as frações. Então, eu tenho 1/7 e 2/14. Então, o primeiro passo, o que a gente vai fazer? Reduzir ao mesmo denominador. Então, eu tenho 1/7 e eu vou também reduzir 2/14. Essas duas frações, se vocês observarem, eu posso aqui, na segunda, dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Qual número? Por que eu consigo dividir 2 e 14? Quem sabe? Gente, ninguém quer participar? 7. 2 e 14 eu posso dividir por quem ao mesmo tempo? Por 2, né? Então, ó, 2 dividido por 2 dá 1. 14 dividido por 2 dá 7, certo? Agora, que fração eu obtive, gente? Uma fração exatamente igual a quem? A primeira. Então, 1/7 é o quê? De 1/7 são iguais. É uma fração equivalente de 2/14 que é igual. Então, 2/14 e 1/7 são o quê? São iguais, tá? A gente também pode usar a simplificação para calcular a fração equivalente. Lembra que a prof falou disso na outra aula? Então, nesse caso aqui,
Tanto faz eu multiplicar o meu numerador e o denominador, para comparar com a de baixo, ou fazer a divisão, simplificar, reduzir ela o máximo possível, tá? Os dois formatos estão certos. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Então, ó, multiplicando aqui por 2, eu vou ter 2. Multiplicando aqui por 2, eu vou ter 14, ó. Consegui uma fração igual. Então, as duas são iguais. Significa que elas representam a mesma parte do inteiro, certo? Agora, vamos lá na letra B. A letra B, prof do céu, agora você trouxe um número misto. Como que eu vou comparar um número misto? Como que a gente vai fazer isso? Gente, no caso do número misto, vocês estão vendo que a parte inteira é igual? Né? Então, para a gente saber qual é a maior, a gente compara a parte fracionária. Então, eu vou calcular frações equivalentes à parte fracionária e ver qual parte fracionária é maior. Aquela que tiver maior parte, né, fracionária, vai ser o meu maior número, vai ser a minha maior representação, ok? Ou ainda tem um outro método, que é transformar esse número misto numa fração imprópria, que também é válido, tá? Como que faz para transformar o número misto numa fração imprópria? Multiplica o denominador pela parte inteira e soma com o numerador. Lembra? Lembra disso? São muitos conceitos, né? Para a gente relembrando assim, trabalhando. Então, aqui, ó. Vamos fazer a comparação das partes fracionárias do nosso número misto. Por que eu posso usar isso? Porque as partes inteiras são exatamente iguais, tá, galerinha? Então, lá, na letra B, vamos comparar 3/6 e 5/8. Então, nós temos que fazer o quê? Reduzir ao mesmo denominador. Na tabuada do 6 e do 8, qual é o menor número igual, diferente de 0? Então, pensando na tabuada do 6. Ou calculando o mínimo múltiplo comum, né? Como que a gente faz? Então, nós temos os múltiplos de 6, que é quem? 0, o 6, 12, o 18, 24, 30. Até aqui já deu. Agora, vamos lá nos múltiplos de 8. 0, 8, 16, 24, 32. Ó, já encontramos. Tirando o 0, qual que é o menor igual que a gente encontrou ali, gente? O 24, certo? Então, o nosso mínimo múltiplo comum entre 6 e 8 é o 24. Então, nós vamos escrever uma fração equivalente para 3/6 com o denominador 24 e vamos fazer uma fração equivalente para 5/8 com o denominador 24. Agora, pensa com a prof. 24 dividido por 6 é quanto? 24 por 6 é 4. 4 vezes 3 é 12. Agora, 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 5 é 15. Agora, vocês conseguem me dizer qual fração é maior? 3/6 ou 5/8? Olhando aqui as frações equivalentes. Galerinha, vocês estão aí ainda? Pessoal? Tô aqui ainda. Qual a Tá. pergunta mesmo, prof? Qual fração é maior? 3/6 ou 5/8? 5/8. 5/8. Porque a fração equivalente de 5/8 é maior que a fração equivalente de 3/6. Então, 5/8 é maior. Logo, a gente conclui que a fração 2 inteiros e 3/6 é menor que 2 inteiros e 5/8. Certo? Falta 10 minutos para 11h15. Ah, então. Mas nós vamos ter que terminar, levar um pouquinho mais, tá? Vocês têm outra aula depois? Não, sim, é geografia. Não. Não, se passar uns 5 minutinhos, não tem problema. Como a prof caiu, né, e atrapalhou. Se eu sair do nada, porque... Então, vamos lá, gente, ó. 3/2 e 4/3. Quem é maior? Então, o primeiro passo que eu faço, encontro frações equivalentes de 3/2 e 4/3. Ô, prof, Oi. sabe por que eu sei dessas frações? Porque quando nós estávamos no terceiro ano,
O quarto você que ensinou pra gente. Sim, eu lembro que eu ensinei, verdade. Agora vamos lá. Quem é o menor múltiplo comum de 3 e 2? Lembra que a gente já falou ali atrás. Na tabuada do 2, qual é o menor número que aparece igual a um número que tem na tabuada do 3, gente? Qual que é o menor número igual? Fora o 0. Quem lembra? 6. O 6. Muito bem, Vitor. Agora, 6. Do 2 foi para o 6, aumentou 3 vezes. Então, a gente faz assim, ó, divide pelo de baixo, o resultado vezes o de cima, tá? Para ficar mais fácil. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 3, 9. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 4. 2 vezes 4 é quanto? 8. Agora, a gente consegue comparar. Quem é maior? 3 meios ou 4 terços? Olha as frações equivalentes aqui, ó. 9 sextos e 8 sextos. Quem é a maior? Ninguém vai me responder? É o 9. O 9, prof. Então, a gente está comparando qual? 3 meios e 4 terços, certo? Então, a gente vai falar aqui, ó. Como a fração equivalente de 3 meios é maior que a fração equivalente de 4 terços com o mesmo denominador, então a nossa maior fração é 3 meios. Então, 3 meios é maior que 4 terços. Deu para entender, gente, o processo? Sim. Então, vamos lá fazer mais rapidinho agora, tá? Então, aqui. Sim, prof. E 4 terços. 11 quartos e 4 terços. Pensando na tabuada do 4 e do 3, o menor múltiplo comum que aparece, gente, é o 12, tá? Se vocês olharem a tabuada do 4 e do 3, vocês vão ver que o menor resultado igual é o 12, fora o 0. Então, 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 11, 33. Agora, 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 4, 16. Quem é maior? 11 quartos, que tem fração equivalente 33 dozeavos, é maior que 4 terços, que tem fração equivalente 16 dozeavos, certo? Então, 11 quartos é maior que 4 terços, certo? Vamos lá, mais um. Tem que ser rápido, senão não vai dar tempo, né? 2 quintos e 3 sétimos. 2 e 5. Menor múltiplo comum, menor número igual na tabuada dos dois, fora o 0, é o 35. 35. 35 por 5 dá 7. 7 vezes 2, 14. Calculei minha fração equivalente. 35 por 7 é 5. 5 vezes 3, 15. Então, a gente conclui que 2 quintos, que é igual a 14,35 avos, é menor que 3 sétimos, que é 15,35 avos. Então, menor que. Menor. Ok, muito bem. Agora vamos lá. A letra F. Quem sabe qual é o menor número que está na tabuada do 4 e do 5, que é igual? 20. 20, muito bem, Vitor. Então, ó. Ai, É o 20. falta 5 minutos. Vamos lá. 20 por 4, 5. 5 vezes 7, 35. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 8, 32. Quem é maior, gente? 7 quartos ou 8 quintos? 8 quintos. Olha bem. Olha a fração equivalente. 7 quartos. 7 quartos. 7 quartos, né? Por quê? Porque a fração equivalente de 7 quartos com o mesmo denominador é maior. Vamos lá para a penúltima. 10 quartos e 15 sextos. Então, quem é o denominador igual na tabuada dos dois? Agora não é um vezes o outro, viu, Vitor? Eu já entendi que você entendeu o processo. Ó, na tabuada do 4 tem 12. E na tabuada do 6 também tem 12, né? Então, o mínimo de 4 e 6 é 12. Então, lá, 12 para 4, 3. 3 vezes 10, 30. 12 para 6, 2. 2 vezes 15, 30. O que acontece com essas frações? Elas são o quê? 30 dozeavos e 30 dozeavos deu as frações equivalentes. O que elas são? Iguais. Elas são
iguais. Muito bem, elas são iguais. Agora aqui, gente, uma dica preciosa para vocês não precisarem fazer cálculo. Nós temos 3 inteiros e 1/4 e 2 inteiros e 1/4. Estão vendo que a parte fracionária é exatamente igual? Então, para comparar números dessa condição de número misto, nós podemos olhar somente a parte inteira. Quem é maior, 3 ou 2? Quem é maior, 3 ou 2? 3. 3. Então, nesse caso, a gente nem precisa fazer cálculo. 3 inteiros e 1/4 é maior que 2 inteiros e 1/4. E a gente resolve assim o nosso exercício. Então, para a gente fazer a comparação de frações com denominadores diferentes, a gente calcula uma fração equivalente com o mesmo denominador, tá? Para isso, a gente calcula o MMC entre os denominadores das frações dadas, tá? Eu sei, Vitor, que já terminou. Só um minutinho. Ó, a prof trouxe uma técnica aqui, que é uma técnica prática para facilitar o trabalho de vocês, mas como não vai dar tempo, né, de explicar, na próxima aula eu explico, ok? Daí a gente aplica lá nos exercícios. Então, para vocês fazerem em casa, tarefinha, nós vamos ter lá na página 178, 179, 180, a prof vai passar, vou até tirar um exercício aqui para não ficar muito, tá? Deixa eu ir lá na apostila para a gente ver. Vou tirar aqui um exercício. Eu marquei 2, 3, 4, 7, 8. Anotem aí para a prof não esquecer. Então, pegando aqui o nosso livro. Deixa a prof Não é para fazer 5, nem 6? Não, é só aqueles que a prof falou ali. Qual que eu falei mesmo? 2, 4, 3. Deixa eu abrir nosso livro aqui para a gente ver. Para eu explicar aqui para vocês qual vocês vão fazer. Tá? Prof, qual a página do livro? Só um pouquinho, Felipe. Calma, meu amor. Já vou falar. Tudo apavorados. Calma. Não, se nós passar 5 minutinhos, não vai fazer diferença. Agora é a última aula mesmo, ainda mais que a gente caiu ali a conexão, né? Falta 2 minutos ainda, prof. Pois A é. gente tem uma explicação de geografia, mas a professora espera. Mas falta 2 minutos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que eu tô com um problema na internet, ó. Não tá querendo carregar nem o livro. Uhum. Então, vamos ver aqui se vai carregar. Página da tarefa 178. Abriu. Ó. Então, nós temos aqui. Os exercícios que vocês vão fazer, gente, são esses aqui, ó. O 2, que é da outra página, tá? Anotem aí para vocês não esquecerem. O exercício 2, somente o 2 da página 178. Na página 179. Prof, manda essa fotinha aí lá no grupo. Tá, é que lá tem um exercício a mais, Vitor. Daí a prof nem vai mandar. Ó, na página 179, vocês vão fazer o exercício 3 e o exercício 4, tá? Somente esses dois. O 5 deixa que nós vamos fazer junto na aula daí amanhã, tá? Tá, prof. O 3 e o 4. E na página 180, vocês vão fazer 180, o exercício 7, tá? O exercício 7. E o 6, Anotado? prof? O 6 não precisa. Só esses que a prof falou. 2, 3, 4 e o exercício 7. Beleza? Beleza. Os outros a gente faz amanhã durante a aula. Daí eu vou ajudando vocês e vocês vão participando comigo. Combinado? Também tem 2 aulas, né, prof? Hã? Combinado. Mas acho que também tem 2 aulas, né? Gente, desculpa, tá, prof, ter caído da aula ali, mas sabe como que é tecnologia, a gente não controla, né? Então, boa aula para vocês, bom finalzinho de aula, até a nossa aula de amanhã, tá? E a tarefa, gente, Ótima semana. não é ótima semana, é até amanhã. Tchau, prof. A tarefa vocês vão fazer e me enviar, tá? Hoje pode fazer e mandar tirar fotinho para mandar para pro. Tchau. Tem que mandar Professora, come tchau. bastante que você tá muito mal. Tchau. Tá bom, beijo, amores, tchau.
Tchau. Se tiver dúvida, Tchau, pode chamar o prof. jogo. Se tiver dúvida, pode entrar em contato com a prof, sim, Vitor. Tá bom? Tá. Tchau. Tchau. Tchau, Felipe. Viu? Sua Tchau. bateria não acabou. Marcou a tarefa, Felipe? Marquei. Minha bateria Então tá caiu antes do celular da minha mãe. Ah, tá. Então tá bom. Beijo, amor. Tchau. Tchau.